1 Pedro, por favor, abra sua Bíblia lá. 1 Pedro, capítulo 1. Se você está nos visitando pela primeira vez, é prática da nossa igreja expor a palavra do Senhor de forma sequencial. Então, trabalhamos com séries de exposição bíblica. Já nesse início de ano, nós começamos a exposição, então, de 1 de Pedro e também de Malaquias. Então, a minha tarefa é expor 1 de Pedro para vocês e começamos a fazê-lo no último domingo. Eu queria, então, convidar você para 1 de Pedro, capítulo 1. Hoje nós vamos dar continuidade do verso 3 ao verso de número 5, é o texto para nós nessa noite. Eu estou na versão, a nova revista, Nova Almeida e atualizada. Se você tiver uma versão um pouco diferente, nos cultos à noite nós estamos projetando lá. Tá bom, gente? 1 de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 5. Acompanhem, portanto, a leitura que farei do texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha, e que não está reservada nos céus para vocês, e que está reservada nos céus para vocês. Vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Essa é a palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez, e nós vamos pedir ao Senhor que possa falar ao nosso coração de forma muito particular. Eu sei que você entrou aqui talvez com sensações, sentimentos e bem diferente do seu irmão que está do seu lado. Mas nós cremos que a palavra do Senhor, ela fala corações distintos. Somente ela tem esse poder. Então nós vamos orar: Senhor, fale ao nosso coração, fale ao meu coração. Eu preciso muito do Senhor nessa noite. Você pode fazer essa oração, não? Senhor, é bom estar com os meus irmãos nessa noite. É bom poder partir a mesa em família da fé. O partir a mesa é uma prova evidente, Senhor, que aquilo que o Senhor fez por nós na cruz é algo durável. E é algo que traz implicações eternas. Ó Deus, é bom abrir a palavra do Senhor. E como dizia os puritanos de outrora, degustar desse banquete da alma. E oramos para que nessa noite, esse banquete que estamos a participar, possa saciar a nossa fome, o vazio que há em nós, que somente pode ser preenchido com Cristo. E é diante desse Cristo que estamos e queremos ouvir da parte dele, em nome de Jesus. Amém, gente? Você há de concordar que nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas estão cada vez mais frenéticas pela busca do bem-estar. Aliás, a cultura do bem-estar tomou conta, podemos dizer, do imaginário social das pessoas no nosso tempo. Há um autor que você precisa ler, talvez a leitura não seja uma leitura tão simples, mas você precisa ler, que é Kevin Van Hooser. O Kevin Van Hooser, ele faz uma leitura correta dos nossos dias. Eu fico impressionado com como ele consegue olhar
para a cultura do seu tempo e fazer uma análise tão precisa dos dias que nós estamos vivendo. E ele diz algo, abro aspas, dizendo assim: no mundo atual, as pessoas estão dispostas a pagar por qualquer tendência que prometa o bem-estar. Pegou? Nós vivemos em uma sociedade, em uma cultura, onde as pessoas estão dispostas a pagar qualquer quantia para algo que possa dar a elas a sensação, o sentimento de bem-estar. Ele tem razão. E se nós olharmos de forma um pouco mais precisa por nosso tempo, nós vamos ver que, de fato, isso é uma característica do povo do nosso tempo. Por exemplo, você há de convir que os avanços da indústria de estética está cada vez um avanço mais pomposo, não é? Eu fiz uma pesquisa nessa semana e eu fiquei boquiaberto com o resultado dessa pesquisa. Você sabia que a procura por procedimentos estéticos no Brasil cresceu cerca de 390%, se comparado ao mesmo período do ano de 2020, uma pesquisa de 2022, se comparado ao mesmo período de 2021. 390% o crescimento das pessoas que buscam um procedimento estético. E aí nós vamos falar que, lógico que nós vamos entender aqui que são procedimentos estéticos por causa de uma necessidade, mas também por causa apenas da busca de um bem-estar. Quando nós olhamos para a indústria de fármacos, nós vamos ver que ali também caracteriza uma sociedade que está em busca de bem-estar. Há uma autora, ela é PhD em imunologia celular, ela chama Barbara Ehrenreich. Se você conseguir, leia os artigos dela, são artigos muito bem escritos. Ela escreveu um artigo questionando a relação que as pessoas desenvolveram com os medicamentos nos nossos dias. Perfeita a leitura dela. Muito boa a leitura que ela faz. Ela diz que outrora as pessoas tomavam remédio para combater uma doença. No entanto, as pessoas de hoje têm a fantasia que podem viver ou podem vencer os conflitos da vida se embebedando, sobretudo, de ansiolíticos. E aí ela mostra que a busca ou a procura das pessoas por ansiolítico no Brasil também teve um crescimento, sim, desproporcional. E eu fico vendo que há um problema em tudo isso, gente. O problema por trás de todos esses dados e números é um só. Nós vivemos um tempo onde a agitação social em busca do bem-estar está gradativamente matando as pessoas. Eu acho que nunca houve, não vou falar na história desse país não, mas nunca houve tantas pessoas bonitas, né, nos nossos dias. Você precisa só de um toquezinho que você fica melhor. Você não é tão ruim assim não. Pede para a esposa dar você fica melhorzinho. Nunca se encontrou uma sociedade ou numa sociedade pessoas tão bonitas, tão bem vestidas. Mas também nunca se encontrou em nossos dias uma sociedade de pessoas que estão vivendo num vácuo. Por quê? Qual a razão? A sua geração provavelmente é uma geração muito melhor que a dos seus pais, financeiramente falando, e provavelmente os seus filhos terão uma estrutura financeira muito melhor do que você está tendo. Mas quando nós olhamos, nós vamos ver que a nossa geração e a geração dos nossos filhos é uma geração muito mais fragilizada do que a nossa e a que foi anterior a nós. A questão é, por quê?
Porque as pessoas estão buscando bem-estar aonde não se pode encontrar. Nada, absolutamente nada, nesse mundo criado, pode dar ao homem, a plena sensação de bem-estar que ele tanto procura. É por isso que as pessoas estão adoecendo cada vez mais. Porque elas buscam o bem-estar, isso é algo inerente ao ser humano, ele vive, é natural, isso faz parte da nossa natureza. Nós vivemos em busca de uma vida melhor, mas quanto mais você busca aonde não existe a fonte de uma vida melhor, pior você fica. E as pessoas na busca de um bem-estar estão adoecendo. Parece um contrassenso, mas é uma realidade, porque as pessoas estão buscando um bem-estar aonde não se pode encontrar. E quando nós olhamos para a Escritura, nós nos deparamos com uma mensagem do Evangelho escancarada a nós, dizendo assim: o bem-estar que você tanto procura, você pode encontrar em Cristo. Então, minha gente, essa é a grande notícia, a melhor notícia. Você pode encontrar o bem-estar que a sua alma tanto anseia quando você entender o Evangelho da Graça. Aliás, é isso que Pedro está tentando falar com a turma a quem ele escreve. Vamos lembrar um pouquinho de algumas informações. Eu falei a você, no último domingo, que eu não vou trazer tantas informações contextuais, porque senão vira uma aula e não é o objetivo. Eu vou pulverizando as informações de contexto históricos à medida que a gente for expondo o livro. Lembre então você que as pessoas a quem Pedro ele está escrevendo eram judeus e gentios que haviam passado pelo novo nascimento, eles foram convertidos em Cristo Jesus e agora eles estão vivendo uma nova vida em Jesus Cristo. Mas só que o seguinte, a conversão trouxe a essa turma sofrimento, porque eles deixaram um status de vida, inclusive de aspectos sociais, e agora eles passam a ter uma nova vida, um novo hábito de vida, novos comportamentos de vida, porque a conversão faz isso com a gente. A conversão faz você mudar a trajetória da sua vida. O encontro com o Evangelho faz você mudar os seus hábitos. O encontro com o Evangelho faz você mudar a forma como você conversa, como você se veste, como você faz negócio. E agora essa turma mudou de vida porque o Evangelho encontrou eles. E agora eles estão sofrendo por causa dessa mudança de vida. E note já que Pedro começa a sua carta fazendo uma afirmação direta. E sabe, quanto mais eu estudo 1 de Pedro, eu vou pensar o seguinte, eu vou chegar à conclusão do seguinte: rapaz, Pedro, do colegiado de discípulos, era o cara talvez menos letrado, era um pescador, mas esse cara tem uma teologia tão profunda que eu fico assim, rapaz, se esse que era o menos letrado está desse jeito, nesse nível, você imagina os mais. Perceba que Pedro já começa a carta dele fundamentado na teologia. Se não, perceba como ele começa. Verso 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Ele já chega direto dizendo assim: gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês que estão aí dispersos pela diáspora, eu estou escrevendo para falar algo para vocês. Eu já quero começar a minha carta, eu já falei da importância da carta no último domingo, eu já quero começar o meu escrito já em direto com vocês, sem rodeio, sem gastar tempo com vocês. O que ele começa dizendo? Olha, seja bendito o nosso Deus que regenerou vocês. Ponto, seja direto, franco e direto. Bendito seja o Senhor, glória a Deus, porque o Senhor regenerou vocês. Interessante porque o conceito de regeneração é o conceito de nova vida. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus mudou a vida de vocês. Porque antes vocês não eram filhos de Deus, vocês viviam aí ao léu, mas agora não.
agora porque a graça de Deus encontrou vocês, Deus mudou a vida de vocês, vocês agora têm hábitos de vida, comportamento diferente, porque vocês quiseram? Não, porque a graça alcançou vocês. Ora, a pergunta que precisamos fazer então é: por que Pedro já começa essa carta com uma afirmação, com essa afirmação tão veemente? Você pergunta. Pedro poderia começar essa carta de outra forma. Como é que está fulano de tal? E aí, gente? Como é que está a chuva aí? Está escassa esse ano. E a colheita da soja? Como é que está? Né? Todo mundo gosta de piqui por aí? Não, na diáspora. Não. Ele já começa a carta: vocês foram salvos em Cristo. Por quê? Sabe por quê? Ele quer dizer o seguinte: pelo fato de Deus ter regenerado vocês, agora vocês têm um estilo de vida diferente. E por vocês terem agora um estilo de vida, um status diferente, vocês agora vão conseguir lidar com o sofrimento de forma diferente. Quando o sofrimento chegar, vocês que são regenerados em Cristo vão viver e se comportar de forma diferente. E, gente, quando o sofrimento chega para nós, as pessoas deste mundo não salvas, elas se apegam à crença, a elementos desse mundo para se verem livres do sofrimento, para buscar o bem-estar. Agora, os regenerados são diferentes. Quando Jesus te alcança, Ele muda crenças no seu coração. E essas crenças que são mudadas, essas crenças são combustíveis para você viver nesse mundo mau. Karen Jobs, ela é uma comentarista do Novo Testamento. Ela diz que o novo nascimento é a porta de entrada para uma nova ordem de existência. Em outras palavras, o que ela está dizendo é o seguinte: quando Jesus nos encontra, a nossa forma de existir muda, inclusive a forma de lidar com o sofrimento. Pegou? Se você é em Cristo, ou você está em Cristo, você não pode reagir ao sofrimento da sua vida da mesma maneira que um ímpio reage, porque você tem crenças diferentes. É isso que Pedro quer mostrar para aquela turma. Então, a crença que você tem vai determinar a forma como você reage aos conflitos da vida. Vamos para o texto agora? Mas pastor, você já não estava no texto, não? Estava, mas agora nós vamos entrar um pouco mais. Quais são as crenças que devem governar o seu coração nos dias sombrios da alma? Pegou? Quais são as crenças que devem governar o seu coração no dia que você está sofrendo, abatido, vivendo em conflito? É isso que Pedro quer mostrar aos seus leitores. Sofrimentos vocês vão passar, mas você precisa então ter crenças certas quando você sofrer para responder corretamente. Então, gente, duas coisas no texto. Nós aprendemos dois ensinos aqui nesse texto, ensinos maravilhosos. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que a esperança que tanto precisamos para viver nesse mundo só pode ser encontrada no Evangelho. Você pegou? Eu vou repetir. A esperança que você precisa para viver nesse mundo de conflito, você só pode encontrar no Evangelho. Não há esperança fora do Evangelho. Se não, vamos voltar ao texto.
Você fechou a sua Bíblia, por favor, abra novamente a sua Bíblia. Note que Pedro já começa o verso 3 dizendo: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para quê? Para uma viva esperança. Pedro está dizendo que você foi salvo para uma finalidade. A sua salvação não é um fim em si mesmo, você foi regenerado, Jesus te encontrou para algo, para viver com uma esperança viva. Se você é um eleito de Cristo, a sua esperança precisa estar viva. Aliás, nós vivemos num tempo onde a sociedade está cada vez mais cética e destituída de esperança. Você pensa assim? Nós vivemos num tempo onde há um ceticismo em relação à esperança. Porque nós olhamos para o ambiente onde estamos inseridos e em qualquer movimento que eu faço de contemplar, de olhar para qualquer lado que eu olho, eu não consigo perceber elementos que possam gerar em meu coração uma vida de esperança aqui nesse mundo. Você quer um exemplo? O que nós podemos esperar dos detentores da lei, que a burlam sem qualquer pudor para proteger as suas próprias ideologias? Pastor, mas isso é coisa lá de fora. Sim, mas é coisa de dentro também. E talvez isso seja mais terrível. Como ter esperança, talvez, em pessoas que deveriam seguir a lei, mas distorce a lei para condenar o irmão. Como ter esperança em um conselho de ética composto por pessoas de moral duvidosa? Você está vendo? Você está vendo em que em qualquer lugar onde você possa colocar o seu pensamento, a sua visão, você vai encontrar elementos, na verdade, de falta de esperança. O que esperar, por exemplo, de recém-formados que saem aí das universidades ao monte e que ao saírem das universidades juram representar as suas profissões com ética e decência, mas se vendem na primeira oportunidade que têm para se venderem e ganhar dinheiro de forma fraudulenta? Qualquer ambiente em que nós colocamos os nossos pés nesse mundo é um ambiente que pode até te prometer esperança, mas não vai te entregar essa esperança. Aliás, a falta de esperança não é apenas uma realidade do nosso tempo. A falta de esperança, essa sensação de estar vivendo em um tempo sombrio, era também vivenciada bem antes de nós. Eu me lembro que os ecos dessa falta de esperança também reverberaram nas reflexões dos pensadores gregos. Você já ouviu falar de um cara chamado Caio Valério Catulo, ou Cátulo? Esse cara, ele foi um sofisticado poeta romano. Ele viveu aproximadamente 53 a.C. e ele era um poeta muito conhecido do seu tempo. E se você tiver a curiosidade de ler os seus poemas, você vai perceber que ele naquele tempo já falava de uma sociedade sem esperança. Suas reflexões ilustram muito bem esse desespero existencial que as pessoas do seu tempo já viviam. Não. Desespero existencial não é um problema apenas da nossa sociedade, da sua casa, do seu vizinho. Problema existencial já acontecia muito bem antes de nós. E ele, em um dos seus poemas, ele diz assim: embora o sol possa nascer e se pôr novamente, na verdade, tudo quanto nos resta é uma noite sem fim a ser dormida. Consegue perceber o tom menor nessa poesia?
Embora o sol possa nascer e se pôr novamente. Ele está falando que o dia nasce e o dia vai embora. Mas tudo quanto nos resta nesse dia, entre o nascer e o pôr do sol, é uma noite sem fim a ser dormida. A falta de esperança transcende tempos e épocas. Sabe? Pedro sabia disso. Tanto sabia que ele escreveu para aquele povo para preencher o vácuo de esperança que aquele povo estava vivendo. E qual é a orientação de Pedro para aquela turma? Pedro não vai escrever apenas para que aquelas pessoas pudessem mudar os seus comportamentos. Olha, em vez de você fazer isso, faça isso aqui. Ao invés de você fazer dessa forma, talvez, deixa eu pensar aqui, talvez eu acho que você poderia fazer daquela forma. Não. Os conselhos de Pedro não são conselhos meramente comportamentais. Os conselhos de Pedro são conselhos que vão tocar nas crenças daqueles irmãos em Cristo. É por isso que Pedro começa a sua carta falando de uma doutrina fundamental para a vida cristã, a eleição em Cristo. Em termos mais simples, o que Pedro está querendo mostrar, ele está querendo aconselhar aqueles irmãos que estão sofrendo falta de esperança. Ele está querendo mostrar que eles precisam enxergar o mundo por uma lente diferente. Talvez em outras palavras, se nós pudéssemos parafrasear Pedro estivesse dizendo assim: olha gente, a forma de enxergar o mundo, a maneira de entender e buscar a esperança, fora totalmente mudada no momento em que vocês passaram pelo novo nascimento. O novo nascimento deu a vocês algo que um ímpio não tem. A capacidade agora de enxergar o mundo de uma perspectiva totalmente diferente. E é isso que eu estou tentando mostrar para vocês, dizendo Pedro. Porque vocês foram salvos em Cristo. Porque um dia vocês estavam desgarrados como ovelhas. Cristo foi ao encontro de vocês. Cristo libertou vocês das marras do pecado, e agora por a obra de Cristo, Deus adotou vocês como filhos e trouxe vocês e colocaram vocês dentro de uma família. E por causa de todo esse trabalho do Evangelho, e por causa de todo esse trabalho que Cristo fez, hoje vocês podem ter uma esperança que é viva. Antes vocês não tinham uma esperança viva. Antes a esperança que vocês tinham fora de Cristo era uma esperança de fumaça. Mas agora, porque vocês são filhos de Deus, vocês podem desfrutar de uma esperança que é viva. Ah, queridos irmãos, somente o Evangelho pode mudar as nossas crenças. Deixa eu te falar algo de forma mais direta. Nos momentos sombrios da vida, nos momentos confusos da vida, lembre-se de algo: nada, absolutamente nada neste mundo pode dar a você a esperança necessária para preencher o vazio da sua alma. Nada. A nossa alma, em algum momento, vai se esvaziar. E se você buscar, tão somente nas coisas desse mundo, preencher esse vazio, você ficará pior. Então, o bem-estar que nós tanto buscamos para preencher esse vácuo que há em nós, não pode ser encontrado
na estabilidade financeira. Sabe? Eu temo a minha geração. Eu temo quando encontro jovens ainda, entrando para a universidade em busca de uma profissão, mas colocando o seu coração, a esperança de uma vida estabilizada na sua profissão. Talvez escolhendo as suas profissões não mais com base na vocação, mas naquilo que aquela profissão pode render a eles. Eu tenho dito para esses meninos, cuidado, porque se a esperança de estabilidade está nisso, em algum momento da sua caminhada, você vai entrar em um conflito interminável, porque vai se deparar com uma realidade de que isso não pode preencher o vazio que há no seu coração. Porque é um vazio de natureza diferente. A natureza do seu vazio é uma natureza eterna. Só pode ser preenchida com o eterno. A coisa criada não pode preencher um vazio que naturalmente, em essência, só pode ser preenchido com o eterno. E quando você forma e começa a ganhar dinheiro, e quando eles se deparam com as coisas naturais da vida, e se frustram, porque achavam que se eles estivessem naquilo, ganhando aquilo, eles seriam felizes. Isso justifica uma geração cada vez mais conflituosa. Crenças erradas levam a um comportamento e prática de vida que destrói. Não. A esperança que você precisa, ou o bem-estar que você tanto busca, não pode ser encontrado no corpo perfeito. Vai para a academia, mas come a pizzazinha também, não dá nada não. Fica só comendo ovo, gotiu, rapaz. Ninguém dá conta disso. Vai, mas vai por prazer, para baixar o colesterol, triglicéridos, glicose. Para que esse negócio de que se eu tiver o bíceps perfeito, se eu colocar 100 quilos no supino reto, você vai se lesionar ainda, vai ficar pior. Mas não pegue menos do que uma mulher na academia. Um dia eu estava lá, a mulher colocou um peso e eu coloquei a metade dela. Aquilo mexeu com o meu ego. Agora eu vou pegar mais. Fiz 3. O bem-estar que você busca só pode ser encontrado no Evangelho. No Evangelho. Você está vendo que é uma questão de crença? No que você crê, ou o que você crê, determina a forma como você passa pelo sofrimento. Eu creio que somente Cristo pode dar aquilo que eu preciso para viver nesse mundo. Essa crença vai me levar a comportamentos diferentes. Era isso que os leitores de Pedro precisavam saber. Mas há um segundo ponto aqui. Quais são as crenças que devem governar o nosso coração nos dias sombrios, então? A segunda é que as riquezas do céu são infinitamente mais valiosas do que as riquezas deste mundo, cara. Você está entendendo? Você está entendendo, gente? É nisto aqui que nós precisamos nos agarrar. Ei, porque o dia de sofrimento, de conflito vai chegar na sua porta. Não pensa você que não vai.
e parece que vem de enxame, igual maribondo. Não vem de um, vem de muito. E você precisa estar com as suas crenças muito bem estabelecidas para você prevalecer nesse tempo. E a segunda crença que Pedro diz, olha, vocês estão em sofrimento, eu sei. Mas vocês, quando vocês estiverem sofrendo, vocês precisam trazer à memória que a riqueza do céu, aquilo que nos espera na eternidade, é infinitamente mais valioso do que essas coisas deste mundo. Ele está dizendo, verso número 4. E note aqui então, que o Pedro, ele continua consolando aquela turma de sofredores, mas agora ele muda um pouquinho esse tom, né? Ele muda um pouco o tom. E perceba no verso 4 que ele diz, tendo a oração principal ainda, a do verso 3, ele nos regenerou, essa aí é a oração principal, e agora vem as orações subordinadas, que ele diz, ele nos regenerou, para quê? Oração subordinada, para uma herança, que não pode ser destruída, que não pode ficar manchada, nem murchar, e que está reservada nos céus para vocês. O bom intérprete é aquele que faz perguntas ao texto. Você sempre está em perguntar ao texto, por que disso aqui? E se é uma pergunta central que precisamos fazer ao texto e a Pedro ora Pedro, por que aparentemente do nada você está falando, e você usa uma figura de linguagem, a saber, herança, como um argumento de consolação aos que sofrem? Eu não estou entendendo esse negócio, Pedro. Por que você está usando herança como um argumento para consolar o sofredor? Me explica esse negócio. E talvez pudesse Pedro explicar dizendo assim, por uma única razão. Porque a conversão em Cristo afetou a condição social de muitas pessoas. E eu preciso voltar um pouquinho ao contexto cultural e social do tempo de Pedro. Aquela turma, aquelas pessoas que passaram pelos novo nascimento, além de ter o seu status de vida mudado, agora são novas pessoas com novas crenças, mas também eles tiveram o status social alterado. Pastor, não estou entendendo, deixa eu te explicar. É bem provável que, como membros de famílias pagãs, a herança daquela turma estava ameaçada, né? Assim como acontece com muitos muçulmanos que se convertem ao cristianismo, muitos budistas que se convertem ao cristianismo, judeus e etc. Muito provavelmente, aquela turma quem Pedro escreve, que estão agora dispersos pela diáspora, eram pessoas que faziam parte de famílias tradicionais que eram contrário ao cristianismo. E agora que essas pessoas se convertendo, é muito provável que os chefes de família tivessem virado a ele, falado para eles o seguinte: ok, já que vocês se converteram ao cristianismo, agora vocês não têm absolutamente nada de herança da nossa família. Vocês estão fora. E muito provavelmente, essa experiência de ser deserdado da família e dos direitos familiares de herança, estava gerando naquele povo um sentimento de falta de esperança. Eles estão sofrendo, porque agora eles estão sendo meio que perseguidos pelas próprias famílias, pelas próprias amigos e pessoas mais íntimas, e agora eles têm um status social mudado, e esse negócio não está muito certo para eles, e esse negócio está gerando conflito no coração deles, e Pedro sabe disso. Pedro é um pastorzão, Pedro é aquele que amadureceu. Outrora ele falava besteira quando caminhava com Jesus, porque eu nunca vi um cara para arrumar tanta confusão igual esse indivíduo. De meter a espadada na orelha de um e tudo aconteceu com Pedro. Se você ler os evangelhos, qualquer fumaça de confusão, ele estava lá.
Transigente, brabão, vamos fazer acontecer. Agora ele amadureceu. Agora ele é um Pedro mais velhote, experiente. Não vou entrar nessa bola dividida mais nada. Já entrei nessas bolas divididas, só machuquei o pé. Se for dividir essa bola aqui, eu vou ficar na retaguarda, que sobrar eu faço o gol. Pedro agora é um experiente. E agora ele consegue fazer uma leitura de mundo totalmente diferente de quando ele começa o ministério com Jesus. E agora ele olha para aquela turma e ele diz assim: eu sei qual que é o problema de vocês. O problema de vocês é um problema de crença. Vocês acham que vocês perderam a vida, ou perderam muita coisa boa na vida, quando vocês passaram a ser crente, não é? Fala a verdade. Vocês estavam lá na família, a família dá uma herança boa para vocês, ia viver tranquilo, confortável, vocês converteram e agora a família falou: vocês não têm mais nada com a gente, e esse negócio está mexendo com vocês, não está não? É a visão de um pastor, de olhar por trás da cortina de fumaça. E agora Pedro então vai aconselhar aquele povo. Pedro vai falar assim: queridos, vem cá, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando Jesus alcançou vocês, Ele deu a vocês uma mudança geral. E Ele mudou até a forma de você atribuir valor a uma coisa. Agora porque vocês são crentes. Agora porque vocês são filhos de Deus. Até a forma de vocês avaliarem o que tem valor mudou. O que é mais valioso na vida de vocês não é mais essa herança que um fogo pode pôr tudo a perder. Agora o valor mais precioso da sua vida não é aquele pix gordo que você recebe. Não é não. Porque vocês agora estão em Cristo. Há um valor atribuído melhor. Há uma herança muito melhor que essa. A salvação. A salvação é muito mais importante do que tudo isso. E quando vocês estiverem lá, colocando a cabeça para dormir no travesseiro, e vocês forem tentados a ficar remoendo no coração: puxa vida, eu perdi aquilo. Se eu tivesse dado aquela resposta, não saía daquele jeito, eu ia sair por cima. Jesus te salvou. As suas crenças mudaram. Agora você tem um senso de valor diferente. É este o conselho de Pedro para aquela turma. Eu vou terminar fazendo uma pergunta para você. Eu vou terminar levando ou convidando você a uma reflexão. O que você tem de mais valioso hoje? Você entendeu? O que é mais valioso na sua vida hoje? E eu quero te dizer que a resposta que você der a essa pergunta determinará a forma como você lidará com os conflitos da sua vida. O que você tem de mais valioso hoje? Meu amigo, se Cristo te alcançou, o Evangelho alterou as suas crenças. E, portanto, a forma como você atribui valores às coisas
mudou. Se você está em Cristo, você é a pessoa mais rica desse mundo. Mais rica. Se você está em Cristo, você não precisa gastar a sua vida, a sua energia, prejudicar as relações familiares em busca de construir o império, porque você já é rico. É isso que você precisa entender. Você não precisa gastar e pôr em xeque a sua credibilidade, pôr em risco os fundamentos da sua família para buscar algo que te dê valor, e ao te dar um valor, te dê também um senso de identidade. Você não é o que você possui, eu tenho falado isso. Ora, se você não é o que você possui, você precisa então reorganizar as coisas que são valiosas no seu coração. Você já tem uma herança se você está em Cristo. E sabe, você pode não ser rico agora em riquezas. Você pode não ser rico agora em oportunidades. Você pode não ser rico agora em experiências. Você pode não ser rico em relacionamentos, em amigos, mas pense no seguinte: mude a forma de você enxergar o mundo, mude a forma de você se enxergar vivendo nesse mundo. Meu querido irmão, se você está em Cristo, se Jesus Cristo te alcançou, se Jesus Cristo te deu um novo status de vida, meu querido irmão, há algo muito maior pelo qual nós precisamos viver. Você está marchando junto comigo, nós estamos marchando em direção a uma riqueza que é indescritível. Você já é rico, não por aquilo que você fez, não por aquilo que você guardou. Você é rico por aquilo que Jesus Cristo fez por você. Ele garantiu a você essa riqueza, e Ele colocou essa riqueza em um reservatório, no sentido de que agora nós estamos cada vez mais perto de desfrutar dessa riqueza que Cristo garantiu a nós. Você já tem uma herança, e essa herança, Pedro diz, eu acho que Pedro ele não consegue descrever a imensidão desse negócio. Ele não consegue, então acho que as únicas palavras que ele tem é adjetivar essa herança de forma negativa, né? Ele fala: gente, esse negócio é tão grande, que eu não posso descrever, mas a única palavra que eu posso usar é que essa herança que espera os filhos de Deus, essa herança não pode perecer, ela não pode murchar, ela não pode se esvair como a fumaça. Ei, se você está em Cristo, é para essa herança que você está caminhando. E o melhor é que quem adquiriu essa herança foi Cristo. Bendito seja o Deus do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou mediante a ressurreição de Cristo. Você pode ter uma esperança viva vivendo hoje. Pode. Você pode viver por algo muito maior do que a sua herança que vai acabar. Porque Cristo te garantiu isso. Cristo te garantiu isso. E sabe,
Ele não apenas garantiu isso. Ele está guardando essa herança para nós. O qual, verso de número 5, está guardado para o dia em que nós iremos desfrutar dessa herança. Cristo, Ele garantiu a herança. Cristo está guardando essa herança para o dia em que o povo do Senhor, ajuntado em todo o globo, ouvindo a trombeta e a voz do Senhor dizendo: vamos desfrutar da herança? Todos nós, de forma indescritível, estaremos diante daquele imenso paraíso, o paraíso restaurado, diante das portas da mansão celestial, boquiabertos, e Jesus Cristo, aquele que garantiu para nós a nossa herança, e Jesus Cristo, aquele que guardou por séculos e séculos esta herança, dirá a você que estiver em Cristo Jesus: entre agora para o gozo do seu Senhor. Desfrute dessa herança que eu garanti a você. Desfrute de toda essa herança que eu guardei para você. Desfrute. E calma, não precisa ir com muita sede ao pote não, porque isso aqui é eterno. Vocês não vão passar um dia no parque de diversões, não vão. Vocês vão desfrutar dessa herança eternamente. Eternamente. Então, gente, pare de olhar para as coisas dos outros com inveja. Oh, mas se eu tivesse. Se eu tivesse uma daquela lá, talvez. Comprou aquela casa lá, mas por quê? Para, velho. Você tem algo muito maior.